Lá eu já quero conversar com você que está me ouvindo e o assunto é importante, presta atenção, é sobre planejamento e administração do tempo. Por que eu estou gravando esse vídeo? Vou mostrar alguns contextos aqui para vocês. Olha só. Primeiro, eu vejo coisas assim, se eu não estiver aqui, as coisas não acontecem. Tudo depende de mim. Eu não tenho tempo para ficar parando para planejar. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. É evidente que a produção ela é importante, mas presta atenção. Provérbios 21:5 e Lucas 14:28-30, a Bíblia já dizia assim: tolo, ela chama de tolo, é o homem que não senta e não planeja para ter certeza se vai conseguir executar aquilo que ele quer. Resumidamente falando, tá? Você pode até pesquisar aí, ó, tem Provérbios 21:5 e Lucas 14:28-30. Quando você pega uma empresa, e eu vejo isso em muitas empresas, onde o líder, o gestor, eu não tenho tempo para dar treinamento, eu não tenho tempo para, eu não posso parar as pessoas, eu não posso investir em treinamento agora, parar para ficar analisando FEMEA, faz aí, SWOT, não tenho tempo. A maioria dessas empresas, esmagadora, tem problema organizacional, tem erros, tem perda financeira, tem falta de engajamento, tem problema de estresse. E por que isso acontece? Porque não sabe o propósito da própria função. Então vamos lá. Uma coisa clássica da administração, que a gente que faz administração aprende no primeiro ano da administração. Isso aqui, ó. É isso aqui. Tá vendo aqui, ó? Administração, essa parte azul, e operacional é a parte vermelha. Então precisa entender que cada atividade, aqui eu coloquei algumas funções, né, básicas. Na sua empresa pode ser que tenha um nome, uma denominação diferente, mas cada função aqui tem um propósito. Então, o operador, qual que é o propósito do operador? É realmente fazer o processo. Vamos pegar um torneiro mecânico, por exemplo, né? Um fresador, um operador de prensa, seja lá o que for. Ele está ali produzindo. É importante? Claro, todas as funções na organização elas são importantes, desde o presidente ao faxineiro, todos são importantes. Mas cada um tem uma função. Eu não posso fazer com que um tenha uma função de outro, porque daí eu começo a inverter valores, inverter papéis, e aí eu começo a ter estresse e problema. Por quê? Porque o cérebro, a neurociência fala isso, o cérebro ele foca numa coisa por vez. Então, se eu tenho uma função, eu tenho um propósito, eu tenho que me focar naquilo para fazer de forma bem feita, caprichosa, do jeito que tem que ser, certo? Então, olha aqui, ó. O operador, ele tem que operar. O quanto ele gerencia? Muito pouco. Pode ver que o campo aqui é pequeno. Ou seja, ele não tem que ficar planejando, pensando, alguém tem que fazer isso para ele. Eu lembro muito bem, quando era meu primeiro trabalho foi ser desenhista numa indústria alemã. E eu fazia desenhos, etc, tal, e descia para a produção produzir a peça. Até que uma pessoa que me ajudou bastante lá, o Valdir, né, um grande amigo meu, virou e falou assim: Marcelo, mas trigonometria, você não tem que dar os... Eu falei, mas a pessoa consegue fazer lá embaixo. Eu estou dando os números, ele consegue fazer. Eu falei, não, Marcelo, você está aqui pago para fazer tudo e dar já o resultado pronto, para ele só ir lá e operar. Ele não tem que ficar fazendo conta para você. Você tem que fazer conta aqui para levar o resultado para ele. Eu aprendi isso e levei isso para a minha vida inteira e aprendi isso em administração. Foi a minha primeira formação. Então, o operador, ele é muito bom naquilo que ele executa. O torneiro é muito bom na tornearia, executando a usinagem da peça, ou como fresador, como prensista, como qualquer outra operação. Quando você sobe de nível e você vai aqui para supervisor, o supervisor ele começa a operacionalizar. Não é que ele operacionaliza como operador, mas ele fica ali supervisando se aquela atividade está ocorrendo de acordo com o planejamento, certo? Então, ele já ajuda na operação, mas ele já administra mais do que ele operacionaliza. Ele não fica o dia inteiro numa máquina. Ele vai lá e auxilia o operador para que aquilo aconteça a contento conforme planejado. Quando você sobe, você vai para o líder,
O líder, ele já está focado no desempenho e resultado daquele departamento, daquele setor. Então, ele, junto com essa equipe, ele também tem conhecimento na operação, mas ele operacionaliza pouco e planeja muito mais, pensa muito mais no negócio, tá? Quando a gente sobe para o gerente, o gestor, né, o executivo, ele conhece a operação, ele tem que conhecer a operação, mas ele quase praticamente não operacionaliza nada, porque ele gerencia o departamento. E quando a gente vai para o diretor, então pronto, né? Isso daqui é conceitual, é o conceito. Ele pensa no negócio. Ele sabe que tem um torno e sabe que o torno faz peça redonda, mas ele não sabe nem ligar um torno. E não tem que saber mesmo. Essa não é a função dele. Por isso que tem que ter uma estrutura onde você delega as operações. E esse delegar, que eu vejo muita falta, na verdade não é nem falta, é cultural. As pessoas não têm conhecimento em delegação de forma correta, não preparam as pessoas de forma correta, não estruturam, não criam uma infraestrutura correta. Aí o que acontece? As coisas dependem dele mesmo, porque ele pensa no negócio, ele sabe o que ele quer, o outro não entende, mas isso acontece porque esse cara aqui, o diretor, o CEO, o proprietário, não entende essa estrutura. Então, olha, na execução, você não pode virar regra, tá? Porque vai ter emergências, vão acontecer coisas que você vai ter que correr mais, mas isso não pode virar regra. Tá? Então, aqui, ó, operacional é isso aqui, é o vermelho. Administração é o azul. Você não pode inverter as coisas. Por que você não pode? Quando você fica muito preso na operação, né, é o conceito do mito do empreendedor, né? A execução, olha só, ela depende, presta atenção, ela depende do planejamento. Não é o contrário. Se você não tem um bom planejamento, se você não para, não pensa, não planeja, não treina, não prepara, não retreina, não evolui, não pensa no negócio, só o fato de você ter uma execução não vai garantir sucesso. Vou mostrar um caso que aconteceu comigo. Tá? Eu, dando consultoria numa organização, numa usinagem, o operador veio para mim e falou, nossa, só como os donos ganham dinheiro, né? Ah, mas eles fazem tanta besteira aqui. Se eu tivesse uma máquina dessa daqui, eu estaria voando. Eu falei, olha, por que você não faz o seguinte? Ele era um excelente torneiro, preparador de máquina, era um torno CNC, um excelente preparador, um excelente torneiro. Eu falei, olha, por que você não faz o seguinte? Acha um local para você montar o seu negócio, presta atenção no que eu falei, negócio. E aí, você financia um torno desse. Ele fez. Um ano depois, ele estava de volta na empresa. Eu falei, mas e o seu negócio? Ah, não. Comprar ferramenta, fazer, não estava conseguindo fazer, tive que contratar uma pessoa, tive problema com essa pessoa, a energia elétrica, aí problema de aluguel, depois que não sabia fazer com o cavaco, com o óleo solúvel, aí não tinha tempo para ir atrás de cliente. Eu falei, então, entende? Isso é quando você fica preso na operação, você não pensa no negócio, você fica estagnado. Né? É o cachorro correndo atrás do rabo. Fica ali. Tem que delegar. Você fala assim, Marcelo, mas eu sou uma pessoa só. Delega contratando serviços externos. Entendeu? Então, essa questão de delegar, administrar o tempo, as atividades, parar para planejar, se preparar, treinar, é muito importante. E se você sozinho, você pode terceirizar isso. Entende? Se você tem uma estrutura, você tem que delegar, preparar a infraestrutura às pessoas para que elas executem isso aqui, ó. Parar para treinar, para planejar, falar que não tem tempo para isso, não tem tempo para parar para fazer FEMEA, não tem tempo para fazer análise SWOT, eu não posso parar para dar treinamento agora, a certificação é besteira, tudo isso, nessas empresas que eu ouvi, a grande maioria tem problema financeiro, de organização, de disciplina, de falta de engajamento, de perdas financeiras, retrabalhos, isso é fatal. Então, ponto agora que eu quero conversar com você dentro do meu projeto do QV 360, quer uma camiseta dessa daqui, ó? Esse projeto
A gente estrutura tudo isso aqui para você. Nós mexemos na cultura e na sua liderança para que isso aqui, o seu negócio, aconteça a contento, independente de qual seja o teu negócio. A questão é atitude e comportamento. Acredite em mim. Soft skill você consegue em qualquer lugar. Agora, atitude e comportamento correto para desenvolver as coisas e obter de fato o resultado duradouro, isso são poucos. Então vem comigo no QV 360 que eu tenho certeza que você vai ter ótimos resultados. Olha aqui, ó. E você vai ganhar uma camiseta dessa daqui, ó. Perfeito? Um grande abraço e até no próximo vídeo e sucesso!